ação em adorar, com toda certeza, causa uma reação nos céus. E essa reação é manifesta através da palavra que o Eterno libera a nós. Ezequiel capítulo 37, nós vamos caminhar no tema deste Julho Renovação, em que, após orarmos, buscarmos a Deus, o Senhor nos levou a esse texto. Ele tem sido alvo de ministrações poderosas, como até o dia de ontem, onde tivemos a alegria de receber aqui mais um servo de Deus, pastor Heraldo, que aqui esteve e liberou uma palavra poderosa. Quero incentivar a todos que tirem um tempo, um momento na sua casa para ouvir as ministrações que estão no Facebook. A página da igreja está salva. É importante você acompanhar e receber na sua casa aquilo que o Senhor já tem liberado nesse altar, nesses dias. E é certo que nos próximos dias Ele fará também muita coisa boa, através da exposição da sua palavra, por aqueles que ainda hão de passar aqui neste altar. Amém? Mas hoje é arroz com feijão mesmo, tá bom? Estão comendo muita comida boa, hoje é arroz com feijão. Amém? Amém? Então vamos lá. Ezequiel capítulo 37, não precisa ler não, só fique com a sua Bíblia aberta. Antes de nós aqui iniciarmos, vamos orar. Eu tenho certeza que você saiu da sua casa, do seu lar, veio para adorar, mas também com expectativa de receber uma palavra de acordo com as suas reais necessidades. Curve a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, mais uma vez estamos diante da Tua presença, em adoração, glorificando, engrandecendo, bendizendo o Teu nome, por esses dias em que a Tua palavra exposta pelos profetas que aqui passaram, tem, Senhor, nos levado a um posicionamento do qual o Senhor quer que, a exemplo do profeta Ezequiel, venhamos também nos posicionar, nos levantar e nos apropriar da Tua palavra e profetizar. Senhor, se manifesta mais uma vez aqui. É real a Tua presença, o Teu Espírito está aqui. Que toda e qualquer interferência maligna caia por terra, todo espírito de distração caia por terra, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que queira agir para tirar o entendimento, a revelação da Tua palavra na mente e corações, caia por terra, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Meus queridos, nós vamos observar, com a sua Bíblia aberta, e permaneça nesse texto sagrado, que o profeta Ezequiel, que era filho de um importante sacerdote, e tudo indicava que ele seria o sucessor de seu pai, porque sacerdote era um ministério passado de pai para filho, era esta lei, o mandamento do Senhor. E, entretanto, Deus tinha algo para a vida de Ezequiel que iria fugir dos parâmetros humanos, iria fugir daquilo que estava estabelecido na própria lei. E é evidente que a lei foi instituída pelo próprio Deus, e por Ele ter instituído, criado, não tem como questionar quando Ele decide mudar destino, quando Ele decide agir de uma forma diferente. O significado do nome Ezequiel é Deus fortalece. Qual é o significado do nome Ezequiel, igreja? Deus fortalece. Seu pai chamava Buzi, um grande sacerdote, que era um homem de Deus, e preparado estava para receber a sucessão de seu filho.
ele exerceu o sacerdócio no reinado de Joaquim e nesse período teve a deportação para Babilônia. Entretanto, aquilo que era uma escrita estabelecida pela lei e pelos homens, Deus decidiu mudar. E possa ser que você também tenha vivenciado na tua vida um tempo onde a preparação é para algo que dentro do aspecto humano, do propósito humano, é o que vai fluir, é o que vai acontecer, é aquilo que está desenhado, mas é importante destacar que o que vai prevalecer na tua vida é a vontade de Deus, é o propósito de Deus. Sempre vai prevalecer. Quando Jesus nasceu e veio, ele veio com um propósito de Deus. Ele veio como enviado de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João começa o seu evangelho com essas palavras: e vimos a sua glória como a glória. Se ele nasceu com o propósito de trazer salvação, por que carpinteiro? Parece que não encaixa. Por que viver 30 anos no anonimato como carpinteiro? É que Deus não poupou tempo onde no oculto eu estou trabalhando, agindo, porque quando ele completa 30 anos e ele é batizado por João no Rio Jordão, João aponta e diz: agora começa o propósito. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Ezequiel estava se preparando para ser sacerdote. E José, como um homem do qual criara Jesus, um homem que cuidou dele, um homem que sabia qual era o propósito dele, ele olha e observa que ele tinha que cumprir a parte dele numa paternidade e transmitir para ele um legado dentro de uma profissão, marceneiro. Mas na verdade Jesus ia reformar vidas humanas, Jesus ia trabalhar em vidas humanas, Jesus ia moldar, tirar aresta, transformar algo como se fosse uma madeira bruta, que não servia para nada, numa linda mobília. Porque era isso que eu era, que era isso que você era. Nós éramos uma madeira bruta, toda deformada, que alguém olhava e dizia: não vai dar nada, não vai chegar em lugar nenhum. Aí o carpinteiro de Nazaré olhou e disse: não, eu vou fazer algo lindo, eu vou fazer algo tremendo, eu vou transformar, eu vou criar algo extraordinário. Aleluia. Você entendeu? Ele era o Salvador, carpinteiro. Ele era o enviado de Deus, carpinteiro. Ele estava entre nós, é o filho de José e Maria. Mas na eternidade, e nesse tempo, os céus estavam olhando e dizendo: ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar. E quando ele se manifestou, ninguém mais o deteve. E quando ele se manifestou, o propósito foi cumprido. Olha eu aqui, olha você aí, salvos, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você pode levantar essa mão mais alta e glorificar a Ele. Talvez algo não está encaixando na sua vida, mas eu te asseguro, pelo poder do nome de Jesus, pela palavra do Eterno, que o que vai prevalecer é o que Ele estabeleceu como promessa na tua vida, é o que Ele já liberou a você.
Talvez onde você está não é o seu lugar definitivo. Talvez o que você está fazendo não é a escrita para você fazer até morrer. Por quê? Porque no tempo, na hora e no momento, o propósito de Deus se revela. Ele te coloca em pé, te coloca dentro e você passa a viver o que Ele estabeleceu. Amém? Então Ezequiel, Deus decide tirar ele desse contexto e estabelecer ele como profeta. Não vai ser sacerdote, vai ser profeta. E vai ser profeta num tempo muito adverso. Vai ser profeta que vai se mover fora do contexto da terra natal do meu povo. Meu povo vai estar num cativeiro. E você vai ser a minha voz profética no cativeiro. Só que nesse cativeiro, que foi o maior que Israel viveu, 70 anos, a esperança estava indo embora. A fé também estava indo embora. Jeremias profetizou sobre o cativeiro. Isaías profetizou sobre o cativeiro. E as palavras desses profetas, Ezequiel foi vendo o cumprimento e sendo boca de Deus para dar direcionamento. Quando eles começaram a perder a fé, a esperança, eles não queriam cantar mais, eles não queriam adorar a Deus mais, eles estavam se permitindo se contextualizar, se misturar, até mesmo na questão da adoração dos deuses babilônicos. E quando Deus olha aquilo, Ele vai movendo o profeta Ezequiel para mostrar que a palavra dele, que ele empenhou através de Isaías e Jeremias, não iria cair por terra. E que palavra que Deus empenhou através do profeta Isaías, muitos anos, eu não vou aqui entrar nos detalhes, mas muitos anos antes do cativeiro, Jeremias foi o mais próximo quando estourou a situação. Mas o fato é que tanto Isaías e Jeremias disseram que o cativeiro iria acontecer, que não ia ter livramento, porque eles tiveram embates com falsos profetas, com profetas mentirosos, que profetizavam que o cativeiro não ia acontecer, profetizavam que a bênção de Deus estava sobre ele, profetizavam que nenhuma nação ia ter o poder de se levantar contra eles. Entretanto, eles, ouvindo o que eles queriam ouvir, e aqui está um grande perigo. Muitas das vezes as pessoas querem se mover por aquilo que elas querem ouvir, e aceitar como vindo de Deus aquilo que elas querem ouvir. Mas nisso, corre o risco do engano, da mentira, da decepção e da frustração. Porque quando Deus fala, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Quando Deus fala, ainda que seja exortação, ainda que seja correção, lá na tua mente, no teu coração, o Espírito vai te constranger e você vai entender, Deus está falando comigo e Ele quer o meu melhor. Quem pode adorar a Ele por isso? Isaías profetizou, Jeremias profetizou que eles, nesse tempo de cativeiro, eles irão ter casa. Olha o cuidado de Deus. Eles iriam ter trabalho. Eles iriam ter o cuidado de Deus manifesto. Mas é evidente que, embora nessa condição de cuidado de Deus, eles estavam perdendo a esperança de voltar à sua terra, de voltar a Israel, de voltar a Judá. O tempo estava passando, muita gente morrendo, muita gente nascendo, afinal 70 anos. E eles começaram a dizer, a nossa esperança está cortada. A nossa fé em Deus não existe mais. Nós estamos como mortos. Nós estamos vivendo numa condição de escravo e nos sentindo um zumbi, não tem vida, não tem expressão de vida em nós.
Era esse o sentimento que estava sobre eles. E nós vamos ver que Deus pega o profeta Ezequiel. Ele está dizendo no versículo 1, acompanhe na sua Bíblia: e veio sobre mim a mão do Senhor. Olha, ele não foi conduzido pela sua própria vontade. Essa experiência de um arrebatamento em espírito não foi por ele premeditado ou pedido. Ele estava convivendo com toda aquela situação, sendo boca de Deus, mas ao mesmo tempo que ele profetizava e via tudo que estava acontecendo, aquilo mexia com ele também. Aquilo mexia com as estruturas dele também. Estou falando de um ser humano, um profeta que não é um semideus, é um homem como qualquer um de nós, é um ser humano como qualquer um de nós. E à medida que ele orava, ministrava, ele olhava e não via, via o povo não querendo ouvir, via o povo não querendo adorar mais. Aí Deus olha para o profeta e decide levar-lhe uma experiência sobrenatural. Se prepare, porque no cenário, quando a fé está comprometida, a esperança pegando um rumo para se perder, é nesse cenário que Deus vem se manifestar. Se prepare, porque é esse o momento que Deus vai se manifestar a você. E Ele não vai se manifestar de uma forma em que você vai dizer: não, é Deus que está falando comigo, é porque está usando um profeta, porque está falando através da palavra. Não, Deus vai levar você a ter uma experiência diferente. Por quê? Porque vai ser pessoal, você e Deus. Deus e você. Porque a gente pode ouvir profetas, é uma bênção, os profetas verdadeiros que proferem no exercício do dom da profecia aquilo que testifica. É maravilhoso isso, é maravilhoso a gente ouvir uma palavra de Deus no altar, é maravilhoso, é extraordinário, mas chega um momento da caminhada em que você precisa de um encontro com Deus, como Jacó teve no Val de Jaboque, como os 3 jovens que foram lançados na fornalha por Nabucodonosor, aquecida 7 vezes mais. Eles só tiveram aquela experiência meia perseguição, quando eles são lançados no fogo da fornalha, aquecidos 7 vezes mais. Qual era a experiência pessoal? Eles já tinham orado, já tinham clamado, eles já tinham se posicionado: nós não vamos adorar, nós não vamos nos curvar, nós vamos nos manter firme, nós vamos ser fiel, ainda que Deus nos mate, não tem problema, a nossa parte a gente vai fazer, a gente vai se manter firme. E quando tudo parecia que ia acabar em morte, quando eles são lançados dentro da fornalha, o 4º homem já estava lá. Levante a tua mão, que eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus. Quando você se deparar esse ponto na tua vida, o Senhor já está lá te esperando para uma experiência sobrenatural. Quem pode adorar? Quem pode glorificar? Deixa eu segurar bem o copo para não quebrar de novo. Olha aqui, igreja. A mão do Senhor veio, arrebatou Ezequiel em espírito e pôs ele no meio, aonde? Aonde? No meio de um vale. Mas não tinha uma grama verdejante nesse vale. Não tinha flores nesse vale. O que tinha nele? O vale estava cheio de ossos secos.
ossos secos. Vamos assim dizer, um cemitério de céu aberto. E não só levou ele e colocou ele no meio deste vale de ossos secos, versículo 2, como também fez ele andar ao redor deles. Olha, a mão do Senhor vem sobre ele, arrebata ele em espírito, leva ele no meio do vale, só tinha ossos secos. Aí, quando ele está no meio do vale, Deus, olha o versículo 2, e me fez andar. Ele não deu passo porque ele quis andar. Quando ele se deu conta, preste atenção, quando ele se deu conta onde ele estava em espírito, e que ele olha, é claro que ele começa a olhar aquilo e dizer: o que eu estou fazendo aqui? Por que Deus me trouxe aqui? E ele fica parado, perplexo, sem entender. E aí o que Deus faz? Deus faz ele dar passos. Diga comigo: Deus faz ele dar passos. Deus faz ele andar. Aí Deus move o profeta. Não é para ele ficar parado só olhando. Deus fala: vai, anda. Anda no vale. Anda ao redor dele. E ele começa a andar. Diga comigo: só que ele não via nada diferente. O que ele via? Caveira, ossos, e mais ossos, e mais ossos, e mais ossos. Então, Deus o fez andar, e ele andava vendo a mesma coisa. Ele dava passos, vendo ossos, e mais ossos, e mais ossos. E ele vai vendo que era um vale numeroso. Um vale que estava cheio de ossos, e esses ossos estavam sequíssimos. Deixa eu parar aqui, porque o Espírito Santo me impulsiona a te dizer: você está andando e vendo a mesma coisa. Você está andando e dando passos e não está vendo mudança. É a mesma coisa na segunda, é a mesma coisa na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Foi o mês retrasado, foi o mês passado, e chega aqui até hoje. E quando ele anda, porque Deus o impulsionava a andar, e você está andando porque Deus está te impulsionando a andar. Você quer parar, porque os seus olhos não estão contemplando nada além daquilo que você já sabe e não quer estar inserido. Mas o Senhor está fazendo você andar. Anda, contempla. E não está vindo nada diferente. De repente Deus sai com uma pergunta. Verso 3. Filho do homem, eu já coloquei você aí no meio do vale. Você viu o que tem aí? É só ossos. Eu te fiz andar no meio desse vale que está cheio de ossos sequíssimos. E aí o Senhor pergunta para o profeta: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu ia responder a mesma coisa se fosse comigo. Eu ia dar a mesma resposta. Senhor, Deus, Tu o sabes. Era a mesma coisa dele estar dizendo: olha, o que eu estou vendo aqui, não tem mais o que fazer. Eu já andei, porque o Senhor me impulsionou a andar, caminhar. Isso aqui é o fim. Isso aqui é a lei morte.
E o mau cheiro? Que ele estava em espírito, mas ele sentia. Podridão. E mais nada. E aí Deus olha e diz: filho do homem, poderão viver esses ossos? Como quem está perguntando: essa situação pode mudar? Como quem está perguntando: eu tenho poder para mudar isso? E ele diz: Senhor, Jeová, tu sabes. Agora o profeta vai entender a razão, o motivo pelo qual ele estava ali. E aí Deus chama ele para o propósito que Deus o escolhera desde o ventre. Não era ser sacerdote, era ser profeta. Então Deus chama ele agora para o propósito dele e diz: profetiza sobre estes ossos. Diga a eles: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmão, você profetizar para quem está vivo é uma coisa. Profetizar até para quem está dentro de um caixão, o corpo todo está ali ainda, é uma outra coisa. Agora, profetizar para ossos. Mas Ezequiel entendeu. O Senhor me pegou pela sua mão. Teve um que passou aqui e disse que pegou pelo cabelo, né? Eu não sei de que forma foi, mas eu sei que a mão do Senhor o arrebatou em espírito, colocou ele lá. Então, ao estar no meio do vale, Deus fez ele andar sobre aquele vale, e agora Deus faz essa pergunta, e ele entende: se Deus está perguntando, é porque ele vai mudar. Todas as vezes que Deus te perguntar algo diretamente, fazer uma pergunta que parece que você vai ficar assim, mas essa pergunta não tem nexo. Você vai responder assim: Senhor, tu sabes, porque se ele está perguntando, é porque ele quer ver se ainda tem fé aí em você, se você acredita mesmo que a morte já levou, como foi o caso de Lázaro, mesmo que há uma ossada empilhada, quando ele pergunta: pode acontecer? Será que eu posso fazer? É mais ou menos assim para você entender. Então se levante e entenda: Deus vai fazer algo, Deus vai mudar, Deus vai agir, Deus vai transformar, algo sobrenatural vai acontecer. Seja inteligente. Quando Deus te fazer uma pergunta, é porque Ele já tem a resposta. Aleluia. Ele está na casa. Quem está sentindo Ele aqui? Então, quando ele ouve Deus falar: profetiza. Profetiza esses ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Aí ele enche o pulmão. Opa! Vai acontecer algo extraordinário aqui agora. Ele enche o pulmão. Profeta eu já sou. Ele me escolheu. Você tem certeza que Deus te escolheu? Amém? Porque você precisa ter convicção e certeza disso. Nisso não pode ter incerteza. Não pode ter dúvida. Se você tem certeza e convicção, então entenda que o Senhor, dentro daquilo que Ele estabeleceu para a tua vida, você vai levantar. O profeta sabia: eu fui escolhido para ser profeta. Então Deus está dizendo: profetiza aos ossos, vai ter mudança. Algo vai acontecer. E Ele está mandando eu profetizar no nome dEle. Diga aos ossos secos: ouvi a palavra de Adonai, do Senhor. Não é a palavra do profeta. Então o profeta enche o pulmão e começa a dizer: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Que mais, Senhor? Diga a esses ossos secos: eis que farei entre vós entrar o Espírito, e vivereis. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Comece no seu lugar a entender o propósito, porque Ele está enviando essa palavra. E se levante diante da palavra que Ele está te dando, mediante a palavra, profetiza. Profetiza. Que mais, Senhor? Diga a esses ossos secos. Versículo 6. Eu vou pôr nervos sobre vós. Eu vou fazer crescer carne sobre vós. Eu vou estender peles sobre vós. Porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7. Olha aqui o verso 7. O que ele fez? Então profetizei como se me deu ordem. Deus está te dando a ordem. A ordem é dos céus. Profetiza. 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 Existe aqui, veja como Deus é um Deus ordeiro. Diga comigo, Deus é um Deus ordeiro. Irmãos, Deus não queima etapa, presta atenção. Deus não queima etapa. Se Deus trabalhasse queimando etapa, quando Ele decidiu trazer o unigênito a nós para nos salvar, Ele poderia fazer o seguinte: vai lá, meu filho, já se manifesta aí em forma de um homem de 30 anos. Vamos queimar essa etapa. Eu sou Deus, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Vai, aparece aí, já com 30 anos, lá na Galileia. Aí João já vai te anunciar e põe para quebrar, meu filho. Arrebenta. Faz o mundo saber quem você é. Foi assim? Diga, Deus não queima etapa. Fala para quem está ao teu lado, Ele não queimou etapa. Nem com o filho dele. Aí fala para quem está ao teu lado: você acha que com você vai ser diferente? Comigo vai ser diferente? Não. Porque Deus trabalha de forma ordeira. Então Ele tinha que profetizar os passos necessários. O que Ele tinha que profetizar? Primeiro aos ossos. O que Ele iria dizer para os ossos? Primeiro, que ia nascer o que era necessário: nervos. E depois de nervos, carne. E depois de carne, pele. Aí Ele começa a profetizar. E olha o que acontece quando Ele começa a profetizar. Versículo 7. Vamos ler de novo? Então, vamos lá. E o que aconteceu? E houve, enquanto, segura aí. O profeta está profetizando, amém? Enquanto ele profetizava e falava a palavra do Senhor, aquele mundaréu de ossos, ele começou a profetizar, falar. Se fosse eu, tá? Eu ia profetizar olhando para os ossos assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. O Senhor fará nascer sobre vós nervos, tendões, carnes, peles, e vai colocar o Espírito sobre vocês.
Sabe por que teve que ter ruído? Sabe por que teve que ter ruído enquanto ele profetizava? Para dar convicção para o profeta que ia acontecer. Sabe o que vai acontecer quando você começar a profetizar? Quando você se posicionar nesta palavra, sabe o que vai começar a acontecer? Para você ter mais convicção? Ruído, diga comigo, ruído. Vai começar a ter um ruído. Como é o som de um ruído? É algo se movendo. É o barulho de algo se movendo, sendo tirado do lugar. Aí ele está bem enfaticamente dizendo: enquanto eu profetizava, houve um ruído. Levante a mão em nome de Jesus, profetiza, porque o ruído já está sendo manifesto. Segunda coisa que começou a acontecer, e fez-se um rebuliço. Ó, o que teve depois do ruído? Rebuliço. Por que teve que ter um rebuliço, gente? Os ossos estava tudo bagunçado, tudo misturado. Afinal, tudo era osso. Então fez um rebuliço. E no rebuliço, o que começou a acontecer? Cada osso foi procurar o seu osso. Meu Deus. Meu Deus. Ele vai profetizando. Aí ele ouve o ruído. Diga comigo. Primeiro ele começou a ouvir. Diga, primeiro ele começou a ouvir. Então você começa o processo primeiro ouvindo. E depois, vendo, rebuliço. Aí ele começou a ver. Um osso saindo de lá, indo encontro outro osso. Era osso para cá, osso para lá. Só osso em movimento. Aí ele, opa, está acontecendo. Está acontecendo. Mas osso em movimento, diga comigo, osso em movimento. Continua sendo osso. Mas está em movimento. Por quê? Porque Deus está colocando as coisas no seu devido lugar. Se começar um reboliço na tua vida, é porque Deus está colocando as coisas no seu devido lugar. Mas o colocar as coisas no seu devido lugar não é na ótica humana, preste atenção. É o colocar as coisas no devido lugar na ótica de Deus. Então vai ter reboliço. Levante a tua mão e comece a adorar, porque o que vai ter é reboliço. Levante a tua mão e comece a glorificar, porque o que vai acontecer é reboliço. Se coloque de pé adorando, por favor. Se coloque de pé glorificando. Eu quero que você se coloque de pé diante dessa palavra, num posicionamento, se levantando profeticamente. Então tudo começa com ruído, ouvindo. Ouvindo. E depois, vendo o rebuliço. Cada osso se juntando ao seu osso. Agora, era muito osso. Era osso demais. Era um vale cheio de ossos sequíssimos. Olha o versículo 8. Olha como começa o versículo 8. Vamos repetir junto. Irmãos, chega um determinado momento que a gente precisa ver. E não é errado, não é pecado, não existe nada de incredulidade quando você diz a Deus: Senhor, eu preciso ver.
Porque enquanto a gente só está ouvindo é uma coisa. Agora quando a gente passa a enxergar, aí irmão, aí a fé voa. Aí você se agiganta. Está entendendo? Mas enquanto estiver ouvindo, entenda. Alguma coisa está acontecendo sim, porque você está ouvindo. É o ruído. É o ruído. Mas logo depois que começa o ruído, vem o rebuliço. As coisas vão se encaixar no propósito de Deus para a tua vida. Amém. Amém. Você pode adorar, está entendendo? Diga glória a Deus. Então agora ele olhou. Então preste atenção. Se você está orando e dizendo, Senhor, eu preciso ver, Deus está olhando para você e dizendo, você vai ver. Você vai ver o rebuliço que eu vou fazer, ó. Deixa comigo agora. Ó. Agora ele já tinha profetizado. Presta atenção, ele já tinha profetizado aos ossos secos. Ele já tinha profetizado segundo a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor foi essa: profetiza da seguinte forma: eu vou colocar nervos, tendões sobre vós. Eu vou colocar carne, eu vou colocar pele. Esse era o profético. Amém? Qual é o profético que Deus tem dado a você? Profetiza em cima do que Deus já te disse, do que Deus já te falou. Amém? E quando ele olhou, o que estava acontecendo? Eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne. E ele só olhando. Ô irmão, como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. O sobrenatural estava acontecendo diante dos olhos do profeta. Deus não falou para o profeta, dá um jeito aí de inventar tendões, de pôr carne. Ele sabia que tudo isso o profeta não tinha nenhuma possibilidade de fazer, era impossível para ele. Mas lá no princípio, eu volto no início da mensagem, quando Deus olha para o profeta e diz: filho do homem, poderão reviver esses ossos? É porque Deus já estava dizendo, eu tenho a resposta, e a resposta eu vou te dar diante dos teus olhos. Aleluia. Diante dos teus olhos. Aí veio tendões, nervos. É a mesma coisa que tendões. Por que vieram nervos, tendões? Cada osso estava ligado a osso seu, de origem. Então o que precisava ter naquela ossada? Diga comigo: nervos. O que faz você mexer as mãos nos seus ossos? As pernas, pé, nervos. Diga comigo: flexibilidade. Flexibilidade. E depois, carne. A carne é o elemento do corpo. Depois, pele. A pele é a proteção do corpo. Está vendo como Deus vai trabalhando de forma correta? Está percebendo? Amém? Pronto. Acabou a obra? Não. Mas não havia neles espírito. Continuavam mortos, só que em outro estado agora. Um corpo estabelecido, mas não havia espírito. Aí Deus vem ao profeta e diz, verso 9: agora profetiza ao espírito. Pega isso aqui, olha. Profetiza ao filho do homem e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová.
Vamos terminar de ler comigo? Vem. Olha isso aqui. Deus estava dizendo ao profeta: eu sou onisciente, eu sou onipotente, eu sou onipresente, e eu estabeleço vida dos 4 cantos da terra para vir sobre esses corpos. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eles iriam receber vida de todos os lados. O vento ia soprar dos 4 cantos. Ou seja, não iria ficar nenhum lado sem que o vento soprasse. O vento de mudança vai soprar na tua vida. E não haverá área da sua vida que vai ficar sem receber o sopro do vento de mudança. O vento que vai trazer vida. Joga a tua mão para cima e adora, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Ele profetizou aos 4 ventos. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. Versículo 10: e profetizei conforme me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, viveram e se puseram em pé. Era um exército grande em extremo. Oh, glória a Deus. Talvez você está olhando para você e não está vendo vida. E Deus está enviando um espírito de força, um espírito de poder, um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez, um espírito de coragem. Quem pode adorar? Aleluia! Agora era um exército grande e extremo. Para mim encerrar a mensagem, agora vem a lição de Deus para o profeta, diante do quadro que ele estava. Versículo 11: filho do homem, você entendeu agora? Agora deixa eu te explicar. Esses ossos são toda a casa de Israel. Eles estão dizendo, o que eles estavam dizendo, igreja? Os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Isso era o que eles diziam, amém? Agora versículo 12, olha o que Deus estava dizendo. Portanto, profetiza. Portanto, e diz, assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Olha que coisa extraordinária. Agora versículo 13: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu.
Versículo 14, vamos ler juntos para encerrar. Vamos ler juntos? Aleluia. Quem pode levantar a mão e glorificar? Quem pode levantar a mão e adorar? Quem pode engrandecer aquele que pode todas as coisas? Sabe qual é o fim dessa história? Põe o Salmo 126. Olha o fim dessa história. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que estavam na sepultura, os que estavam se sentindo mortos, o que a fé e a esperança, eles olhavam e diziam, foi cortada. Olha o que Deus fez. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, lá nem sonho tinha mais. Morto não sonha, morto não tem vontade, morto não fala, não tem reação nenhuma. Eles estavam se sentindo dentro de uma sepultura. E Deus agora cumpre o que Ele disse. Olha o sonho. Estávamos como os que sonham. Outra coisa que não tinha lá e tem agora, ó, o próximo versículo. Ó o que não tinha lá, agora tem, ó. Então. Não tinha riso, não tinha cântico. E os gentios olhavam e diziam, olha os escravos aí, nunca vai sair de Babilônia. Mas agora os gentios estavam olhando e dizendo, grandes coisas fez o Senhor a estes. E você vai ouvir essa canção na boca das pessoas que vão olhar para você e vão te dizer, grandes coisas fez o Senhor por você, grandes coisas fez o Senhor por você, grandes coisas fez o Senhor por você. Rabaia Surya Darabase Camaraia. Verso 3. Eles agora, o que eles estavam dizendo? Aleluia. Voltou a alegria. Voltou a alegria. Quem pode exaltar o nome do Senhor? No seu lugar, feche os seus olhos aí por um momento. Você entendeu a palavra? Qual foi o fim disso? O que Deus falou, aconteceu. O que Deus falou, Ele cumpriu. Você acha que com você vai ser diferente? Mas para você viver o que Deus quer que você viva, o que Ele já falou, você tem que andar junto com Ele. Você tem que caminhar junto com Ele. Tem que trilhar os passos que Ele vai conduzir você.
Pensa nesse povo voltando para Sião. Pensa nesse povo voltando para a terra deles. Quem sabe alguns pais, avós que morreram no cativeiro, olhava para os filhos e dizia: possa ser que eu não vou chegar lá, mas a minha esperança está aqui, eu vou transferir para você, você vai chegar lá por mim. Irmãos, a esperança de José era tão real, que Israel ia se apropriar da terra prometida, que quando ele estava no trono, ele disse: ó, eu vou morrer no Egito. Só que tem uma coisa, Deus fez uma promessa para o meu povo: eu vou morrer aqui, mas no dia que eu morrer, for sepultado, quando Deus tirar o meu povo para ir para a terra da promessa, ó, leva meus ossos junto. Meu Deus, leva junto. E eles levaram. Está entendendo? Se firme nessa palavra. Quem pode glorificar a Deus? Feche os seus olhos aí. Eu quero dar uns minutos para você profetizar. Você já recebeu a palavra, a instrução. Agora profetiza. Eu não posso fazer isso por você, eu vou fazer por mim mesmo aqui. E você no seu lugar vai fazer por você mesmo aí. E é no teu contexto. É onde você está. Onde você se encontra. Agora comece a profetizar.